Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo esteja indo bem na vida dos irmãos, apesar do momento que a gente está vivendo, né? Espero que os irmãos sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo para vencer esse momento tão difícil. E aos poucos nós estamos voltando, né? Mas isso não nos faz deixar de termos todos os cuidados. Agora é um momento que para a vida nós precisamos levar os mesmos cuidados, né? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de Cristologia e o tema de hoje é Jesus, o profeta esperado, o sacerdote eterno e o filho de Davi. Nós vamos conversar um pouco sobre as implicações que esses três temas têm na, na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar falando sobre o profeta esperado, né? Primeiro, é importante a gente dizer assim que os profetas de Israel têm uma posição de destaque na história, né? E a influência deles no mundo todo, né? Ao longo da história, inclusive para nós hoje, é bastante significativa. Nós temos em Moisés, que foi o primeiro profeta, dá para dizer que ele acabou se tornando o modelo dos demais profetas, né? Ele foi o primeiro e a partir dele os outros se inspiraram nele, né? Nós podemos dizer assim, pela representação, pela figura tão emblemática que Moisés representou e representa ainda, né? Não só para o povo judeu, o povo da Bíblia, mas para todos nós que acreditamos em Cristo Jesus. Ao longo da história, esses profetas foram classificados basicamente em dois tipos. Os que nós chamamos de profetas literários. O que são os profetas literários? São aqueles que escreveram as mensagens da profecia. Você tem aí como exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros profetas. E temos a outra categoria que são os profetas orais, que são chamados assim porque eles não deixaram as suas profecias escritas. No Antigo Testamento, os profetas apresentavam Deus ao povo e desempenhavam um papel muito importante, um papel de reformador religioso ou, podemos dizer, patriota. Por que é importante falar sobre isso, né? Lembra que o povo, eu já disse isso em algumas aulas anteriores, quando Deus tirou o povo do Egito, ele tinha um trabalho maior, que era tirar o Egito do povo. Então, por isso, nós vemos Deus com muito cuidado, usando Moisés e enviando as leis, as diretrizes, todos os ensinamentos, mas isso foi algo que continuou posteriormente, porque sempre foi uma briga constante no meio do povo. O povo normalmente em momento ou outro se inclinava à idolatria. Então Deus sempre precisava levantar um profeta, uma voz, né, a boca de Deus no meio do povo, a voz de Deus no meio do povo, para poder promover essa reforma na mente, no entendimento do povo, né? E também despertar no povo, como pensando melhor, uma palavra que melhor define isso, mas é despertar no povo ou incentivar, acho que é a melhor palavra, no meio do povo, na mente deles, né, o sentido nacionalista, o sentido patriota. Nós vemos que o Pentateuco retrata o começo, né, da estruturação de Israel como nação. Porque pensa bem, você tira o povo do Egito e eles saem de lá, mas é muito difícil tirar da cabeça deles que eles ainda são, que eles não são mais escravos, melhor dizendo. É por isso que, apesar de eles terem os laços, terem a ligação um com o outro, por ser o mesmo povo, por ter uma história, um passado grandioso, glorioso, ter lá os pais da fé, né, os patriarcas, mas ainda assim, irmãos, o povo ficou por 400 anos no deserto.
tinha um sentimento muito forte no meio deles, ainda de ser escravos. Era a rotina, né? Era costume deles. Mesmo quando estavam livres, eu acredito que levou um tempo para eles se adaptarem a essa rotina de liberdade. Por isso, o papel importante dos profetas, usados por Deus no meio do povo, para criar neles esse sentido de nacionalismo, um sentido patriota, um sentimento de que agora Israel é uma nação, não é mais um povo escravo, e sim uma nação, o povo escolhido por Deus. Além disso, irmãos, os profetas eram pessoas que pela graça de Deus, eram capacitados para serem, inclusive, muito destemidos. Eles não tinham nenhum problema, não hesitavam, não tinham medo nem receio de enfrentar qualquer pessoa que fosse ela rei, fosse ela alguém, um membro do povo, mas todos aqueles que se levantavam e que desobedeciam às ordens do Senhor, os profetas tinham essa graça, essa autoridade para confrontar. O comprometimento deles era com Cristo, ou melhor, era com Deus, né? Era com essa grande obra que Deus estava realizando no meio do povo. E eles não tinham nenhum problema em confrontar qualquer um que se desviasse daquele pensamento, daquele sentimento. A gente pode ver o próprio Moisés, quando ele desce do monte, encontra o povo lá adorando bezerro, ele enfrenta, ele confronta, ele, né, tem uma atitude de muita autoridade, porque o compromisso dele era com Deus. E ele não tolerava qualquer coisa que ferisse os padrões de Deus, né? Além disso, os profetas tinham uma luta constante contra a idolatria. E eles zelavam muito pela pureza religiosa. Quando eu digo pureza religiosa, não estou falando somente dos rituais, mas estou falando principalmente da maneira como as pessoas viviam diante de Deus, porque isso era mais importante do que qualquer ritual. O ritual podia ser feito adequadamente, mas se o povo não tivesse com o pensamento em Deus, se não tivesse comprometido com Deus, era só mais o ritual. Então, os ritos eram efetivos quando o povo se comprometia com Deus. Eles também zelavam pela justiça social, para que as coisas fossem justas no meio do povo, e também eram o grande referencial para levar o povo a viver uma vida de fidelidade a Deus. Além disso, a gente vai perceber que ao longo do Antigo Testamento, alguns dos profetas começaram a anunciar a vinda do Messias. E esse Messias, Jesus Cristo encarnado lá, retratado no Novo Testamento, ele seria o profeta por excelência, né? Aliás, esse termo profeta, ele ocorre 149 vezes no Novo Testamento. Profecia já é um termo que ocorre muito menos. Ele aparece só 19 vezes. Antes do acontecimento, do evento, né, de Pentecostes, Deus comunicava-se apenas aos profetas ou alguém designado a um trabalho específico, como um rei, né? Ou seja, era muito mais restrita. Embora Deus se comunicasse com o povo, dava para dizer que essa comunicação era muito mais restrita. Era algumas pessoas escolhidas por Deus para ser o emissário do povo e não todo o povo, né? Porém, depois que nós tivemos o evento da descida do Espírito Santo, essa comunicação de Deus com o povo passou a ser muito mais abrangente. E aí todos os cristãos passaram a ter a oportunidade de se comunicar com Deus, seja por meio de visão, seja por meio de sonho, de profecia, ou até mesmo por meio da oração, né? Nós vemos que o Deus se comunica com o povo depois que a gente tem um evento de Cristo, quando o véu do templo se rasga, isso tem uma representação simbólica de que não mais o sacerdote só agora tem o direito de entrar no Santo dos Santos, mas todo aquele que crê em Deus tem uma vida fiel diante dele, uma vida santa, uma vida santificada. Ele tem acesso ao Santo dos Santos e ele pode se comunicar com Deus, pode tanto direcionar suas orações diretamente a Deus, como também receber de Deus, né, visões, sonhos, profecias, essa comunicação. Deus passa a falar com o povo de uma maneira muito mais abrangente a partir do evento aqui do Pentecoste. Falando sobre o ofício profético de Cristo, os evangelhos registram três importantes ofícios para ele. Nós vamos começar
falando desse, mas são três no total: profeta, sacerdote e rei. Aqui, como eu disse, nós vamos nos concentrar inicialmente nesse ofício de profeta. Mateus 21, 11, a Bíblia afirma o seguinte: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Além disso, o próprio Jesus se considerava também um profeta. Você vai ver isso, a referência em Mateus 13, 57, em Lucas 4, 24 e também 13, 3. No capítulo 24, 44, Jesus afirmou que ele era o cumprimento das profecias. Então aqui, ó, o maior profeta de todos, o cumprimento, ele também é o cumprimento da profecia. Então ele veio para ser o maior de todos os profetas, mas ele veio para ser também o cumprimento de todas as maiores, ou podemos colocar todas num grupo só, a maior profecia, todas aquelas que anunciavam para a vinda do Messias, o Cristo prometido desde o início da queda da humanidade, né, que viria para salvar todo o povo. E Jesus, nós não temos nenhuma dúvida de que ele preencheu todos os requisitos para ser um profeta. Considerando que o profeta é chamado de boca de Deus, nós entendemos que Jesus foi o responsável por revelar Deus aos seres humanos. Olha só que interessante. Apesar de lá atrás, no Antigo Testamento, Deus se comunicar com o povo, Deus orientar o povo, direcionar o povo, conduzir o povo, dando tudo de que eles necessitavam, sejam as leis, sejam os padrões para os rituais, né, sejam os padrões de adoração, de organização, os padrões militares. Nós não vemos lá no Antigo Testamento uma revelação, uma apresentação de Deus. Ele simplesmente se comunica para orientar, direcionar, conduzir o povo. Mas em Jesus, nós temos uma revelação. Deus começa a ser revelado de maneira mais profunda, de maneira mais completa, de maneira mais intensa ao povo. Por isso nós dizemos que ele é o grande profeta. E Jesus também, como profeta, ele tinha essa função, né, de ensinar. Ele ensinou como nenhum outro profeta, porque ele trazia essa revelação mais completa, trazia essa revelação mais profunda. E ele também falou em nome do Pai para anunciar como profeta as coisas futuras, aquilo que estava por vir. Por exemplo, ele anunciou a queda de Jerusalém e a diáspora judaica como prenúncio dos acontecimentos escatológicos que havia profetizado. Está lá em Lucas 21, 24. Então ele anunciou que após a queda de Jerusalém, os judeus se espalhariam pelo mundo, né? Isso é chamado de a diáspora. Ele também profetizou sobre os horrores e os sofrimentos do povo judeu na destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, entre muitas outras profecias com relação ao futuro. Ele também falou e ele anunciou, e por isso hoje nós temos esse entendimento melhor sobre os sinais que precederão, que serão anteriores à vinda de Cristo. Por exemplo, ele anunciou a aparição de muitos Cristos. Está lá em Mateus 24, 4, 5. Ao longo da história, quantas pessoas não apareceram se dizendo ser o Cristo? Você tem aí alguns exemplos como o Reverendo Moon. Você tem aqui no Brasil o próprio Henri Cristo, apesar de hoje muita gente olhar para ele como, né, com um olhar zombeteiro, olhar não dando crédito a ele, mas o fato é, ele continua firme e forte na sua jornada, se autoproclamando Cristo. Ao longo da história, muitos outros vieram e disseram ser a reencarnação do próprio Cristo. E por isso ele faz um alerta muito importante para nós, em Mateus 24, 4 e 5, que ele diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E olha o que é pior, ele diz isso e isso se cumpre, e enganarão a muitos. Todos esses que vieram e se autoproclamaram Cristo, eles só foram, vamos chamar bem entre aspas, bem-sucedidos, ou seja, eles alcançaram o público, eles arrebataram o povo, eles levaram pessoas para próximo deles, porque essas pessoas acreditaram. Então, por acreditar,
elas deram ouvidos a tudo aquilo que eles diziam, às pregações, aos ensinamentos, mesmo errôneos, e eles foram enganados. E, infelizmente, irmãos, quantos cristãos não se deixaram levar? Porque deixa de olhar para o verdadeiro Cristo, o Cristo da santificação, o Cristo da renúncia, o Cristo, né, que diz que nesse mundo nós teremos aflições, e passam a olhar para esses falsos cristos que trazem muitos benefícios. Isso é um grande problema, mas foi algo que o Senhor Jesus já havia alertado que aconteceria. Uma outra expressão também, referindo-se ao futuro, que ele fala, é a expressão guerras e rumores de guerras. Essa expressão, irmãos, extrapola os limites da destruição de Jerusalém, porque ela está direcionada a isso, mas ela extrapola. Pode ser considerada uma referência ao período que antecede a vinda de Cristo. Porque essa expressão, irmãos, a ela nós temos ligados os seguintes termos: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Quantos desses sinais nós não estamos vendo hoje, irmãos? Nação contra nação, guerras acontecendo há muito tempo. Reino contra reino. Hoje a gente não tem, né, reis em si, mas as próprias nações, os povos, um se levantando contra o outro. Fome. Quanto tempo a gente não tem visto acontecer fome, né? Tem sido uma realidade. Peste. Nós estamos vivendo agora uma pandemia por conta de um vírus, por conta de uma infecção, né, que tem matado muita gente. Então, nós estamos vivendo uma peste. Terremotos, quantos lugares aí, até lugares onde não era comum acontecer, passou a acontecer. Então, tudo aquilo que Jesus, como profeta, profetizou, nós temos visto acontecer. Esse é uma prova, né, de que ele era realmente o Cristo, e que ele apontou, revelou por muitos dos sinais que nós estamos vendo hoje. Um outro fator, irmãos, que é indicativo da vinda de Cristo, um outro sinal, é o indiferentismo religioso, né? Porque nós estamos vivendo uma crise religiosa que é sem precedentes na história. Porque hoje sempre houve, mas a gente está vendo um aumento muito grande da apostasia, pessoas negando a sua fé, o número de igrejas, perdão, o número de igrejas tem crescido muito, mas quantas igrejas não têm enganado o povo? Quantas igrejas não têm levado o povo a adorar um líder, a adorar um homem, tem se tornado antropocêntrica em vez de ser cristocêntrica? Eu sempre digo, irmão, se você quer saber se uma igreja ela é direcionada por Deus ou não, é só você ver para quem ela aponta. Se é uma igreja que foca muito no ser humano, ela não está tão adequada à palavra de Deus, porque a verdadeira igreja de Deus, ela é coletiva e ela direciona, tudo direciona para Deus. Ela direciona a adoração para Deus, ela direciona a glória para Deus, e na representação dos seus líderes, eles incentivam o povo o tempo todo a isso. Eu sempre digo, irmãos, que um pregador, uma pessoa que é usado por Deus e que tem o compromisso de levar a palavra, ele não quer que as pessoas se lembrem dele, ele quer que as pessoas se lembrem da palavra, da mensagem. Da mesma maneira, um líder que quer conduzir o povo a Deus, ele não quer que o povo olhe e veja nele alguém importante ou superior. Ele quer que as pessoas vejam nele um reflexo de Cristo, entendam que ele só é o que é porque ele é capacitado, tem a graça de Cristo. Não é uma capacitação humana, e sim de Cristo. Então, independente de quem seja o líder, o mais importante é o que ele faz capacitado por Deus para conduzir o povo a Cristo, para conduzir a igreja. Pensa nos momentos difíceis que nós estamos vivendo hoje, irmãos. A necessidade que a igreja tem cada vez mais de líderes que tragam o povo para um verdadeiro compromisso com Deus hoje, não é tempo de você agraciar o ego do povo, de você massagear o ego do povo, dizendo que você vai ter vitória, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser colocado num patamar, você vai estar no palco, você vai estar isso. Tem tanta gente buscando essas mensagens, tantas pessoas que vão à igreja com um pensamento egoísta, para prestar uma adoração egoísta, sabe, dizendo que
esperando receber de Cristo uma mensagem, uma profecia, algo específico, particular para ele e só, quando na verdade a nossa adoração deve ser direcionada a Cristo. E a liderança da igreja tem esse papel, a responsabilidade. Quando eu falo liderança, irmãos, não é só pastor, não, é todos aqueles que são líderes, obreiros, responsáveis por conjuntos, mas mesmo aqueles que não têm um cargo eclesiástico, eles também têm a responsabilidade de conduzir o povo a Deus, seja na sua família, seja no seu trabalho, no local onde você estuda. Nós temos essa responsabilidade de refletir os valores de Cristo, irmãos. Jesus Cristo, ele foi o profeta esperado e ele foi assim recebido pelo povo. Por quê? Quando olhavam para ele e pensavam nos requisitos para ser um profeta, alguém que precisava ser santo, alguém que era a boca de Deus, alguém que profetizava e as profecias se cumpriam, todos os requisitos Jesus cumpriu. E ele revelou para o povo a vontade de Deus. E ele instruiu, porque isso é também a função do profeta. Como eu disse, hoje se a gente for comparar, irmãos, as pessoas têm o costume de até chamar o outro de profeta ou dizer que o fulano é profeta, mas a gente vê que essas profecias também são muito antropocêntricas. Raramente a gente vê alguém usado com o dom de profecia para falar sobre a vinda de Cristo, para falar sobre os acontecimentos. E quando acontece, acabam não se cumprindo, né? Enfim, não, não há não sei se eu posso chamar assim, mas vou chamar mesmo assim, um comprometimento com Deus tão grande, né? O profeta, ele é sujeito a Cristo e ele tem a responsabilidade de anunciar Cristo, de anunciar as coisas de Deus de uma maneira santa e que glorifique a Deus, né? A profecia, irmão, ela tem que servir para orientar coletivamente a igreja, né? Então, Jesus Cristo, ele foi o profeta esperado e foi recebido assim pelo povo porque ele cumpriu todos os requisitos, revelando a vontade de Deus, isso é importante, instruindo a todos como nenhum outro ser humano havia feito antes ou depois dele. Ele revelou Deus aos seres humanos com uma autoridade tão peculiar, irmãos, tão única, tão singular e tão perfeita, que ele foi reconhecido como vindo de Deus. Você tem essas referências aí em Mateus 7, 28 e 29, João capítulo 1, versículo 8, capítulo 3, versículo 2, e posso resumir assim, que Jesus Cristo é a culminância, é a perfeição, é a maior representação do que é ser profeta e do que é a profecia. Agora nós vamos falar de Jesus como o sacerdote eterno. Então, irmãos, Jesus como o sacerdote eterno. O sacrifício, a gente sabe que é o tema central do Antigo Testamento. Tudo isso apontava para Cristo, né? E o sistema sacrificial ele fundamenta-se na ideia de substituição. O que é, né, a substituição? O que isso implica? Implica expiação, redenção, perdão e o sacrifício vicário. Esse sacrifício é feito à base de sangue, né? No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifício cada dia, diariamente, né, para redenção, para redimir ou retirar, né, os pecados do povo. E eles sacrificavam animais nesses rituais, mas eles tinham consciência de que o sacrifício ele era temporário, não era efetivo, ele não era eficaz para promover a salvação do povo, a redenção do pecado de maneira definitiva, né? Mas aí Jesus, como o sacerdote, ele não só foi o sacerdote, como ele também foi o sacrifício, ele se ofereceu uma única vez, então não precisou de mais de um sacrifício. Uma única vez foi eficiente, perfeito e perpétuo. O sacrifício de Jesus, então, repetindo, ele foi eficiente, perfeito e perpétuo. Em outras palavras, irmãos, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, sendo ele próprio o sacrifício, como João 1,29 apresenta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele também foi o sacerdote, ele ofereceu e ele foi o próprio sacrifício. O nosso sumo sacerdote, então, Jesus Cristo, preenche todos os requisitos também como um cordeiro imaculado, porque ele era santo, inocente e sem pecado, porque o sacrifício precisava ser assim, precisava ser, mesmo no Antigo Testamento, os animais precisavam ser sem manchas, eles precisavam ser sem defeitos,
E Jesus foi esse homem, né, 100% homem, esse sacrifício santo, inocente e sem pecado. E essa santidade de Jesus, irmãos, é única, real, absoluta e perfeita. Então, ou seja, não é uma santidade cerimonial, por exemplo, e simplesmente, mas ele realizou um sacrifício que resolveu para sempre o problema do pecado. Por fim, irmãos, nós vamos falar sobre Jesus como filho de Davi. É importante pensar nesse ponto que essa profecia, promessa messiânica, ela estava fortemente vinculada à casa de Davi. Que algumas vezes nós até encontramos o nome de Davi como esse título messiânico. Por exemplo, em Oséias 3:5, ele diz assim: buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, o seu rei. Essa promessa teve implicações teológicas muito profundas lá no período do Novo Testamento. Porque quando Jesus ele fazia os discursos a respeito da sua missão, os seus próprios ouvintes, isso que é válido ressaltar, irmãos, as pessoas ao redor de Jesus testificavam disso. Olha só o que João 7,42 diz, quando Jesus falava sobre si e sobre a sua missão. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Ou seja, quando Jesus veio, todo o povo de Israel tinha conhecimento dessa profecia do Messias e eles aguardavam o cumprimento. Eles tinham conhecimento de que ele viria da linhagem de Davi. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre a vinda do Messias, ele escreveu que o Messias viria como um homem, descendente de Davi, e que ele seria o cumprimento da Escritura no Antigo Testamento. Olha só o que Romanos 1, capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: o qual havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, aquela profecia de que ele viria segundo a carne se cumpriu. O próprio Mateus, irmãos, ele começa o seu relato, o relato do seu livro, vinculando o Senhor Jesus Cristo a Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1. Porque ele sabia, quando ele apresenta, como eu digo, a Bíblia, cada palavra dela foi inspirada e selecionada por Deus, né? Por isso, quando Mateus começa esse relato, ele sabia da importância que tinha que o Messias vir da descendência de Davi, porque isso era a profecia, era o que eles aguardavam, que ele viria dessa descendência. Por isso, quando ele apresenta Cristo, ele tem o cuidado, inspirado por Deus, de apresentar Cristo como sendo da descendência de Davi. Mas por que seria importante dizer isso? Porque quando ele apresenta Jesus da descendência, e não é que ele apresentou porque ele achou só que isso fosse importante. De fato, Jesus tinha descendência, pensando na genealogia humana, né, de Jesus como humano, ele tinha descendência, ele fazia parte da genealogia de Davi. Então, quando ele apresenta esse fato, ele tira qualquer dúvida sobre o Messiado, sobre Jesus como sendo o Messias verdadeiro. Então, assim, para resumir, o título Filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, ele garante a Jesus o direito ao trono de Davi como herdeiro legítimo, porque ele faz parte dessa descendência. Tendo em vista que Davi foi um guerreiro por excelência e que protegeu os israelitas dos seus inimigos, os fariseus também esperavam ali um líder nacional, um Messias guerreiro que livrasse Israel do jugo romano, daquele jugo tão pesado que eles viviam, e estabelecesse a paz universal. O que eles não sabiam é que essa expectativa era muito pequena perto do que Jesus estava por cumprir, porque foi o que ele disse, ele prometeu, e eles esperavam o Jesus grandioso, glorioso, que viria, tomaria, né, tiraria o povo do jugo de Roma, mas o que Jesus veio como o filho de Davi, como o grande rei, o herdeiro do trono, era muito mais do que isso. A expectativa, a realidade de Jesus era muito maior do que as expectativas. Porque o que esses fariseus e as pessoas não conseguiam imaginar é que a missão ia muito além de ter uma sucessão terrena de Davi. Em outras palavras, irmãos, para resumir e fechar essa aula, ele não era apenas um sucessor do trono por ser descendente direto de Davi. Ele era o Rei dos Reis. Ele estabelecerá sobre o mundo um reinado perfeito e eterno, juntamente com a igreja. Ou seja, olha só, a expectativa do povo era que um rei viria e supriria, supriria uma necessidade daquele momento, ou agiria naquele momento, livrando
do povo do jugo, mas o reino que Jesus vai estabelecer na terra é um reino eterno, né? Ou melhor, o reino perfeito, que vai tirar o povo do jugo, mas não do jugo de Roma ou do jugo atual, ele vai tirar o povo do jugo do pecado de uma vez por todas, não permitindo que o pecado, as coisas do mal, o inimigo da nossa alma, o nosso adversário, ele tenha qualquer efeito sobre o mundo. Nós viveremos uma vida plena no reinado de Jesus, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, haverá somente um gozo eterno, irmãos, o gozo da salvação, aquela alegria que hoje, da qual a gente desfruta um pouco, né, no nosso coração, quando a gente se dedica a aprender de Cristo, tem uma vida santa, uma vida de um relacionamento profundo e íntimo com Ele, a gente desfruta de um lampejo daquela alegria da salvação, e já é tão grandioso, irmão, já é tão maravilhoso, quando a gente sente na nossa alma a alegria da salvação, a gente já fica tão feliz, mas imagina o que vai ser por toda a eternidade desfrutar isso. Hoje, como seres humanos, a gente oscila, né? Por isso que é importante a gente sempre ter essa aproximação de Cristo por meio da sua palavra, por meio do estudo constante, sistemático da palavra de Deus, por meio do aprendizado de quem Cristo é, entendendo, né, essa linha que ele traçou desde o Antigo Testamento até o Novo, as profecias, o cumprimento, o ministério, tudo sobre Cristo que nós pudermos aprender, é importante nós aprendermos, porque é isso, irmãos, que faz com que dentro do nosso coração a chama, né, da esperança de uma vida eterna, grandiosa e perfeita, nesse reino que será estabelecido pelo Rei dos Reis, é isso que fortalece o nosso coração, a nossa alma. Por isso nós não podemos perder de vista o ensino da palavra, o estudo da palavra, e devemos valorizar cada momento, irmãos. Nós teremos aflições neste mundo, como a própria Bíblia nos ensina, mas o bom ânimo, ele vem de conhecer a Cristo, de saber que tudo isso é passageiro e que o nosso coração deve ficar alegre, porque mesmo em meio a todas as dificuldades deste mundo, nós temos a possibilidade de uma promessa real, irmãos, de viver uma eternidade com alegria no coração, uma eternidade em que nós desfrutaremos de sentimentos que hoje nós desconhecemos, porque eles só serão perfeitos na realidade. Então, irmãos, viva próximo desse Cristo, se aproxime dele, conheça-o, tenha uma intimidade, tenha relacionamento com ele, porque ele com certeza tem exercido ao longo de toda a história esse papel, mas creia e traga para si, coloque bem claro como um letreiro neon luminoso diante de você, que ele é o cumprimento, ele é o profeta esperado, ele é o sacerdote eterno, ele também é o filho de Davi, aquele que estabelecerá o reino eterno, perfeito, juntamente com a sua igreja, que você, irmãos, vai ser parte desse reino se você se manter fiel até o fim. Então, persevere. Que o Senhor Jesus abençoe mais uma vez você e que essa lição possa impactar o seu coração em nome de Jesus.